Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um CairoCast. Hoje a gente tem um convidado especial, Dr. Rafael Amorim. Oi, pessoal, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje com essas pessoas que eu admiro demais. Luciane Torrani em especial, que trabalhei e aprendi bastante no convívio aí no dia a dia com ela. Ah, que bom. Olá, pessoal. Então vamos lá com mais um CairoCast. Diga aí pra gente, Rafael, quem é o Rafael Amorim? É um médico casado que veio para o interior de São Paulo há cerca de 3 anos, principalmente buscando segurança depois de sofrer alguns assaltos no Rio de Janeiro, com o principal objetivo pessoal de ter filhos. Hoje o Rafael já tem 2 filhos, um de 2 anos e um de 6 meses, o Matheus e o Daniel. E profissionalmente eu tenho especialização em clínica médica, gastroenterologista clínico, e tenho MBA de gestão em saúde pela FGV também. E sou apaixonado por esse caminho da gestão em saúde. Com muita frequência a gente escuta que o corpo clínico é avesso à gestão, que o corpo clínico não sabe fazer gestão. Qual que é a sua opinião sobre isso? Luciane, eu acho que a nossa formação não ajuda a gente a pensar em gestão. Então, ao contrário de outras profissões, como a enfermagem, que tem no currículo e na grade curricular temas de gestão e como fazer um pouco de gestão, mesmo que não muito aprofundadas, a nossa formação é toda baseada e centrada no paciente. Então a gente tem quase que de forma inconsciente, a gente é obrigado a pensar que uma vida não tem preço. Isso, de certa forma, está certo, mas tira um pouco da gente a ideia de que para a gente usar um recurso desnecessário num paciente, fatalmente a gente vai estar deixando um outro paciente descoberto de recurso, principalmente quando a gente pensa em SUS, quando a gente pensa nesses planos de saúde que cada vez mais estão fechando em cima de pacote. Não tem preço, mas tem custo, né? Muito custo, exatamente. E quando a gente, nesse caminho de fazer gestão, então a gente aqui tem o propósito sempre de falar da filosofia Lean, né? Então Lean está trazendo aí pra gente como a gente desenvolve pessoas, como a gente resolve problemas e como a gente elimina desperdício, né? Então isso é uma jornada dentro da gestão, que é uma forma de fazer de gestão. E nos conte aí, dentro dessa sua jornada, como que você se deparou com o tal do Lean, Lean, né? A gente brinca, né? Que o pessoal falou Lean, né? Com essa filosofia, né? Como que foi esse encontro e como você foi desenvolvendo nessa jornada do Lean? Eu acho que, para mim, já no meio da minha formação dentro do MBA de Gestão em Saúde, minha grande angústia era como colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo de gestão. Uhum. E por mais que naquele momento eu já fosse coordenador de uma equipe, já tivesse implantado um serviço de clínica médica, de hospitalista, e que já tivesse muitos resultados, a ideia de criar um gerenciamento e criar uma rotina e saber o que esperar, um planejamento, sempre me assustou. Foi quando eu comecei a trabalhar com a Luciane, e através desse primeiro contato eu conheci o Cairu, que foi realmente o meu contato com o mundo Lean, com a ideologia Lean. E de verdade foi o que eu até via o último podcast com o Ricardo, ele fala do curso de liderança Lean de vocês. Para mim mudou completamente minha maneira de enxergar como ser líder, como enxergar minha equipe, como pensar e trabalhar em pessoas e não tá atingindo, corta. Isso para mim fez total diferença, e na minha formação, e que depois tiveram outras oportunidades, sou muito focado em como lidar com pessoas e como cuidar de pessoas e como fazer uma boa liderança, primeiro começando a ser líder de mim mesmo. Isso que você traz é bem interessante, porque quando a gente traz, na filosofia, o autoconhecimento, a gente se perceber, enquanto líder, a gente conhecer as pessoas, entender a questão dos comportamentos, né, Lu? A Lu, que aí a pós-doc nossa aí de perfil comportamental, né? Então a gente, nessa jornada, quando a gente se depara, com essa possibilidade e começa a entender que liderar, gerir pessoas, esse é um grande desafio. E é muito interessante, porque quando você traz essa questão da gestão do corpo clínico, a questão da gestão para o corpo clínico, o processo formativo, que é uma coisa que a gente sabe que hoje as universidades estão
estão, acho que ainda engatinhando, mas estão desenrolando dentro desse tema de gestão. E hoje a discussão da gestão acho que chamou a atenção quando você fala liderar a si mesmo, né? Porque mesmo dentro da prática clínica, todos nós da assistência fazemos a gestão do cuidado, a gestão, né, do que nós estamos entregando de valor para o paciente, né? E esse é um desafio interessante porque a gente começa a trazer habilidades de gestão de uma maneira muito complexa, né? Que tem que estar instrumentalizada, que tem que ter 50 referências literárias para eu poder estar preparado para fazer gestão. Mas a gestão é o dia a dia, né? Então a gente fazer esse dia a dia nosso de maneira, né, organizada, sistematizada, e que a gente entende que para você isso não foi desafio, porque o teu perfil traz essa questão da coordenação, né, do trabalho. Mas é muito bom aí ver isso. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, então, como gestor de corpo clínico. Tanto corpo clínico fechado, né, que é o seu grupo de hospitalistas que você falou, quanto corpo clínico aberto. Porque eu sempre ouço assim, não, corpo clínico fechado é fácil. Agora, corpo clínico aberto, eles não respeitam, eles passam pelo hospital. Como fazer para engajar essas pessoas? Em relação ao corpo clínico fechado, que é o meu caso há 3 anos, que eu implementei um serviço, de certa forma eu tive uma facilidade, vamos dizer assim, porque eu fui montando e estruturando minha equipe aos poucos. Então, o membro que eu coloquei na minha equipe, eu já coloquei sabendo que ele tinha tal perfil. Isso, de certa forma, me ajudou bastante a ter uma equipe bastante estruturada, bastante focada nas nossas metas e nos resultados, e uma equipe onde eu sempre tive muita transparência de aceitar que a gente erra e aceitar que a gente, baseado nesse erro, o problema é bom, Lean, a gente vai buscar soluções e pensar como trabalhar. Buscar que o culpado não está na pessoa que errou, e sim no processo que falhou de alguma forma. Então, do ponto de vista do corpo clínico fechado, para mim foi muito mais fácil, apesar de, antes de conhecer a metodologia Lean, eu fazia muito, mas sempre estava correndo atrás do rabo, vamos dizer assim, porque eu ainda não tinha um planejamento e não sabia onde eu queria chegar a curto, médio, longo prazo. Na verdade, era sempre focado no curto prazo e consegui entregar os resultados, mas acho que desperdicei muita energia e muito trabalho de forma desnecessária. Na gestão do corpo clínico aberto, que é a minha paixão aí na gerência, eu tive a oportunidade ano passado de ser gerente médico de um hospital terciário, filantrópico aqui no interior de São Paulo. E meu grande desafio foi, primeiro, na dimensão que é um hospital terciário, com 200 leitos, como fazer, primeiro para trazer as equipes ao meu lado. Eu sou um médico e um gestor relativamente jovem, estou na cidade há 3 anos, como eu disse agora no começo da reunião, e quando a gente vai entender essas lideranças médicas, essas coordenações médicas, a gente vê médicos na coordenação e na liderança há 20 anos, médicos muito mais experientes do que eu, do ponto de vista assistencial e já com uma visão de gestão. Então, o meu grande desafio, que o Instituto Cairo ajudou bastante, foi como criar uma metodologia que fosse simples, que precisa ser simples, e como a gente vai trazer essas lideranças para perto. Então eu criei o desdobramento estratégico e nesse primeiro momento, pensando em ser simples e começar pequeno, eu peguei as 10 principais lideranças do hospital, que correspondiam a cerca de 90% dos pacientes dia da instituição, e baseado nisso eu pensei nos pilares fundamentais que a gente precisa enxergar para agregar valor para o paciente e para a instituição. Então, para cada uma dessas 10, a gente criou um pilar que era o cuidado centrado no paciente, então como o paciente entende a instituição e o que o paciente espera da instituição. A performance assistencial, que é fundamental, então a gente precisa estar sempre trabalhando para ter uma equipe cada vez mais competente, cientificamente formada, mais humana, e a performance financeira, que eu acho que é o principal ponto quando a gente fala de corpo clínico, de médico, né? Então a gente, em geral, não sabe qual a fatia do bolo que pertence a gente, o que a gente está produzindo, o que a gente está dando de receita, o que a gente está dando de custo e qual a fatia e onde a gente consegue melhorar. Então, em geral, quando a gente fala das instituições, o setor materno-infantil é um setor que
a gente já não espera grandes resultados do ponto de vista de receita, mas tentar entender como a gente pode melhorar isso, diminuir custos sem perder qualidade, eu acho que é fundamental. A partir de cada uma desses indicadores, a gente criou meta baseada numa série histórica que nós definimos na época, no primeiro trimestre do ano, e nos reunimos mensalmente para a gente discutir e avaliar. A meta foi atingida? Se foi atingida, por que foi atingida? Se não foi, quais são as oportunidades de melhoria para a gente conseguir atingir? Médico está sempre correndo, né? Médico está... Aqui no interior, principalmente, a gente não tem um médico fiel a um hospital. Então, ele está sempre pulando de hospital em hospital. Então, eu aproveitei esse encontro mensal para a gente também conseguir fazer um alinhamento com as ouvidorias, com os eventos que a gente era notificado. E isso agregou bastante. Meu maior desafio nisso tudo era como fazer com que esses médicos mais experientes e esses médicos muito antigos confiassem no meu trabalho e me ajudassem a buscar esse caminho e ajudassem a gente a caminhar esse crescimento. Primeiro de tudo, para mim, foi transparência. Então, sempre fui muito transparente, sempre aceitei as minhas fragilidades, nunca tomei decisão sem a participação deles, então até os próprios indicadores foram alinhados com eles mediante o que eles acreditavam que funcionava para o setor. Nunca deixei de dar uma resposta. Então os meus prazos sempre foram muito, muito fiéis. A gente terminava essa reunião de alinhamento e a minha semana seguinte a essa reunião de alinhamento era toda focada em buscar as respostas e os compromissos que eu atingi com eles. Acho que eu respondi, né? Não, é bem interessante, né? Agora, uma curiosidade. Você traz de uma maneira tão simples, tão leve, tão legal, né? Assim, essa movimentação, como você foi desenhando. Teve alguma pérola no meio disso, quando você chamava as pessoas para reunião? Porque uma coisa que eu vivi na gestão, né? A gente tem uma cultura dentro das instituições hospitalares que o médico, ele é inatingível, né? Na verdade, vocês têm aí uma formação, como você trouxe, que direciona tudo, né? E quando de repente você começa a puxar essa equipe para direcionar, teve algo que te surpreendeu? Quando eu falo pérola, assim, de repente o médico vira e fala assim para você: nossa, mas a gente vê isso é importante. Teve algum problema de conexão de informação quando você foi apresentando? Conta aí como foi esse... O que eu mais senti foi exatamente porque, mesmo na gestão, a gente sempre teve isso. O médico não quer saber disso, o médico não está se importando. A gente julga antes, né? Julga muito. Bastante. E a partir do momento que você senta e alinha e coloca quais são as metas para atingir o propósito da instituição, ele se mostra interessado. E a maioria, para mim, a grande pérola foi perceber que mesmo para esse gestor e esse coordenador mais experiente, ele queria sim estar ali. Ele queria participar, só que ele não era envolvido. E aí é muito fácil falar, o médico não participa, porque ele não foi envolvido. E a partir do momento que ele está fazendo parte disso, surgem muitas demandas, sim. Então meu trabalho não era um trabalho tão fácil, mas eles começam a se sentir integrados nesse processo. E aí eu acho que a gente consegue caminhar junto, buscando o propósito da instituição, sim. Então esse mito de que eles não querem ouvir, não querem participar, é mito. Acredito que sim, eles só precisam ter isso muito transparente. Então na minha primeira reunião de alinhamento com cada um deles, minha primeira pergunta foi, tirando o financeiro, que a gente sabe que está cada vez mais difícil, tirando aumento de remuneração, como a instituição pode te fazer mais feliz aqui dentro? O que a gente pode fazer por você aqui dentro para você ser mais feliz e conseguir se dedicar ainda mais? Então, para cada um deles eu fiz essa pergunta e a gente pegou atitudes simples, de serem ouvidos, de conseguir ter esse retorno. O sistema operacional que a gente faz atrapalha muito nossa rotina, a gente demora muito tempo nesse sistema, que em algumas dessas questões eram muito fáceis de ser resolvidas, e aí conseguia trazer esse time mais para perto. Então, eu acho que a recompensa financeira, claro, é sempre muito boa, mas não é a base, não é a chave, acredito eu, para ninguém, para o médico também não. É que parte de alguns pressupostos sempre, né? Que médico não tem tempo, que ele não vai ficar junto, que ele não quer aprender o que é básico. Tempo é dinheiro para ele. Quanto ele vai ganhar para isso. Mas na minha experiência, toda vez que eu sentei para conversar com o médico, expliquei, eles, nossa, que legal isso. E como que eu posso ajudar, né?
Mas, frequentemente, nas instituições de saúde, a gente coloca ele lá junto com o enfermeiro no dia da visita de acreditação. Ele nunca viu nada daquilo e a gente ainda fica bravo se ele dá uma resposta que não deveria. Né? Oh, que legal isso! Eu nem sabia que isso tinha! Mas não envolveu ele antes, né? Então, eu acho que com o corpo clínico, a gente tem muito esses pressupostos de que é inatingível, de que são muito bravos, muito sérios. E não é, né? Não é uma realidade. É mais desafiador, sim. E eu acho que eu não sei, eu não tenho essa experiência com equipe multi. Mas você precisa você precisa devolver muitas informações e cumprir seus prazos, né? Quantas vezes a gente não se viu nessa situação de até nessa metodologia mesmo, vamos fazer uma reunião mensal para fazer alinhamentos. E aí você viu que isso ia se perdendo, a reunião acabava, quando não era interessante não tinha, e aí você vai se desmotivando e você vai deixando de acreditar que você é uma peça fundamental para fazer a diferença. Então eu acho que esse é o principal. Ter compromisso, ter transparência e falar, erramos sim, vamos buscar dessa forma, ou às vezes aqui a gente não tem oportunidade e aceitar que a gente vai buscar em outros caminhos, outras oportunidades, tanto de melhoria de qualidade quanto de redução de custo e aumento de receita. A gente fala muito que a liderança linha é constância de propósito, né? Porque não adianta inventar várias coisas e não cumprir, combinar várias coisas e abandonar no caminho. E aí é para o corpo clínico, é para a operação, né? Que às vezes a gente se compromete, aí lá dá um resultado e nunca mais volta. Ou a gente fala que vai acontecer e não acontece. Então essa transparência é de verdade combinar o que vai cumprir, porque senão a gente perde as pessoas, e as pessoas que dão resultado. Que é um outro fator que eu tenho muito, que me ajudou bastante. Eu tenho um cargo de coordenação, fui gerente médico, mas eu nunca deixei de ser assistencial. Então, o princípio básico, Lean, eu sempre tive. Eu sempre estive no Gemba, sempre estive no operacional. Então, eu conseguia buscar muito dos problemas. Você via os problemas acontecerem. Então, talvez isso também tenha me ajudado bastante a entender o outro lado. Eu estava no outro lado junto, né? Então, acho que isso foi um fator que me ajudou bastante nesse caminho. Que legal. Acho que faz diferença, sim. Tá lá vendo o que acontece, né? Porque se é só um gestor de diretoria, né? Aquele que não sai da sala e do ar-condicionado, nem sabe o que tá acontecendo lá com o paciente de fato. E um alinhamento que a gente sempre teve muito bom é não buscar culpado. Então, no nosso período de gerência compartilhada, eu trazer uma demanda para a equipe multi e você trazer médica, e a gente não está buscando culpado para ali, e sim a melhoria do processo. E isso a gente sempre trocou bastante. Como aprender com essa situação e fazer melhor, né? Perfeito. Isso é um desafio, né? Você aprender com os erros, né? Porque a gente coloca muito fácil, aprender com erro, mas na hora que a situação chega, né? Eu falo que deve ter alguma coisa ali no nosso DNA que fala, quem que fez isso? Aí depois você volta e fala, não, é o processo, né? Então, e uma coisa interessante que você vem trazendo e que vai me abrindo os olhos também, é que não tem nenhuma linguagem extraterrestre para falar com o médico, né? E a gente quer criar o café, quer criar, né, o happy hour, quer criar, né? E quando, na verdade, você traz de uma maneira muito simples e extremamente interessante que ele quer informação e ele quer que você tenha constância de propósito para algo que está sendo feito. E quando a gente olha isso de uma maneira sistêmica na organização, isso é para todos, né? Então, se a gente não trata as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, né? E traz um outro elemento que você vem sempre na sua fala, trazendo os pontos aí da filosofia Lean, que é a pergunta, né? Então, você entrar com a pedagogia da pergunta, o que te faz feliz? Nossa, eu fico feliz de ouvir isso, né? O que te faz feliz? Porque a felicidade não é só ficar dando risada o tempo todo, né? Mas é aquilo de você realmente acreditar naquele propósito, colocar a camisa e falar, bora lá, vamos lá, missão dada é missão cumprida, né? Igual a nossa chefe, vamos lá, né? Para que a gente faça essa mobilização e leve pessoas, né? E aí você vai trazendo uma coisa que quando a gente fala de gerir, de gestão,
seja ela de corpo clínico, seja da equipe multidisciplinar, seja ela do paciente, qualquer atitude que a gente vai movimentar pessoas para a entrega de um resultado, ela precisa disso que você trouxe, que eu achei fantástico. Ela tem que ter transparência, tem que ter um propósito claro e tem que fazer pergunta para entender qual é a necessidade dessa equipe que eu estou falando, né? Muito bom, obrigada pelos aprendizados aí. Outro grande desafio de corpo clínico é plano terapêutico. High-tech, isso aí veio da qualidade da NASA. É uma coisa que eu brinco, tá na cabeça do médico, ele sabe, ele às vezes até combina com o paciente, porque o paciente às vezes sabe muito mais do que todo mundo, principalmente o prontuário. Sim. Conta pra gente um pouco da sua experiência e dos seus resultados aí com o plano terapêutico. Eu acho que até um pouco antes de falar de plano terapêutico, e que o plano terapêutico está muito envolvido, a gente não fazer nada porque tem que fazer. A gente fazer porque uma certificação está vindo ou porque a gente precisa cumprir. Então, o plano terapêutico entra, na maioria, até na minha vida antes gestão, dessa forma. Então, por que eu tenho que colocar a meta de 24 horas? Isso é óbvio, estou colocando um monte de blá blá blá. Ah, não, tem que fazer. Isso sempre para mim incomodou bastante. Então, para fazer, eu acho que a gente tem que fazer para melhoria. Se isso não vier agregado à melhoria, não tem sentido você fazer, e aí você não vai conseguir adesão de absolutamente ninguém. O plano terapêutico é exatamente isso. Se a gente parar para pensar, o plano terapêutico começa pelo médico e tem toda uma equipe multi que visa trabalhar naquele plano terapêutico. Se você não dá um caminho, se o médico não sabe exatamente por que ele está fazendo esse plano terapêutico, toda essa cadeia que vai ser desenvolvida a partir do plano terapêutico está completamente perdida. O que nós criamos em conjunto lá no hospital foi um plano terapêutico para ser efetivo. Então, a gente conseguiu alinhar todos os membros da equipe multi que nós tínhamos disponíveis, entendemos a realidade do nosso cenário. Então, a gente gostaria que todos os pacientes do hospital tivessem físio 2 vezes por dia. Era a realidade? Não era. Então a gente tentou criar, e a partir das equipes multi, os critérios que eram factíveis da gente conseguir, dentro do recurso que existia, da gente conseguir praticar. E a gente elencava como check mesmo, porque médico não gosta de perder tempo, nada porque está sempre na correria. Nada de escrever. A gente alinhava o porquê do acionamento, baseado nos critérios que a equipe multi tinha, e no final o médico dava um norte do que ele estava pensando para atingir uma média, uma meta que ele tinha para a previsão de alta. Então, o plano terapêutico era todo focado em o que eu preciso fazer para que esse paciente tenha alta no dia estipulado. E o médico tentava, e isso foi aprendizado, a gente está caminhando nisso, né? Porque a gente começa com adesão e depois a gente vai trabalhando um pouquinho a parte de qualidade da informação. E aí, a partir disso, a gente desenvolvia e já jogava para o sistema operacional que a gente tinha, isso de uma forma bem cronológica. E aí a gente não precisava fazer e abrir todo mundo que foi acionado. Era sempre a última informação. Quando esse plano terapêutico, a meta não era atingida, seja porque o paciente declinou, seja porque surgiu uma nova hipótese diagnóstica, o plano terapêutico precisava ser refeito. E a gente tinha dentro da TI um robô que informava que estava na hora de refazer. Então, esse plano terapêutico... Gostei disso. Esse aí tem que entrar pro CID também, doutor. Tem que ir lá falar assim, ele entrou com isso, agora tá mudando a rota. Boa, então, boa. O plano terapêutico a gente foi bastante premiado, né, Luciane? A gente mandou para alguns congressos, muitos trabalhos. Muito legal. E foi um plano terapêutico que foi apaixonante porque tinha um propósito. No final do mês, a gente se reunia uma vez por mês para tentar entender as oportunidades de melhoria, o porquê não estava atingindo, o porquê a informação não estava com a qualidade adequada. E a comemoração tinha? Porque eu tô aprendendo com uma pessoa aqui, que eu não vou dizer quem que é, né? Que a gente tem que comemorar, né? Tem que comemorar. E a gente comemorava, né? A Luciane sabe como ninguém comemorar. E ela viveu muito esse período lá nosso. Então, como a gente comemorava. E as conquistas eram muito boas, né? E no meu ponto de vista, isso vai além do propósito do plano terapêutico. Unir as equipes, então todo mundo conseguia, naquele encontro, colocar seus pontos de fragilidade ou seus pontos de atenção. Então a gente conseguia agregar
as equipes para todo mundo trabalhar no propósito que é o cuidado centrado no paciente. Então eu acho que o plano terapêutico ajudava bastante, inclusive com objetivos secundários aí, com endpoints secundários. E é todo mundo remando pro mesmo caminho, né? Eu acho que isso, né, quando Quem a gente... tem o porquê enfrenta qualquer como. Já, frase patenteada por nossa chefe Lu. Mas é verdade, essas pessoas... O propósito, né? Fazer porque tem que fazer não dá certo, né? E é o que a gente mais vê, né? Então, e sempre correndo atrás, a gente precisa ter um propósito. Sim. Se você não tiver motivado enquanto líder para desenvolver e para estimular a sua equipe a fazer, como é que sua equipe vai fazer de uma maneira eficiente? Como é que sua equipe vai fazer de uma maneira efetiva? A gente está sempre correndo, né? A gente está sempre com o tempo apertado e não dá para a gente fazer nenhum processo que não vai ter um desfecho onde você vai criar oportunidade de melhoria. Vai gerar valor, né? Exatamente. Tanto que na filosofia a primeira coisa é entender o que a gente está fazendo aqui, então o que nós estamos fazendo enquanto organização, e o segundo é se o que nós estamos fazendo aqui está alinhado, o propósito está alinhado ao valor, né? Exatamente. Então acho que toda essa questão de movimentação, né, estar alinhado ao valor, né, em relação à entrega para o paciente, né, e não só o paciente, que eu acho que você trouxe uma coisa importante, que é assim, como que a gente gera valor para as pessoas? E aí isso faz parte de toda a equipe, todos os envolvidos que estão ali, né, para atingir aí, né, e aí você desmistificou o bicho-papão, né, do plano terapêutico, que as pessoas acham que vem da NASA e, na verdade, né, ele pode ser muito mais simples e efetivo. Né? Essa semana eu tive uma experiência bem legal, que foi, a gente fala muito de experiência do paciente, a gente fala muito cuidado centrado no paciente. E essa semana no hospital trocou a funcionária, a colaboradora da Copa, que leva o café pra gente todos os dias. E essa funcionária levou um pãozinho, que era o pãozinho dos colaboradores mesmo, e colocou lá, e falou, quantos são na equipe, e o que eu preciso fazer, vocês querem café? E tratou com um cuidado tão importante a equipe, que isso se destacou de uma forma muito importante. Eu gosto muito de valorizar, a gente critica bastante, a gente corre atrás do que está errado, mas a gente gosta de valorizar quem se destaca positivamente. E aquilo me chamou tanta atenção e eu elogiei para ela. Ela falou assim, doutor, eu adoro ver as pessoas felizes. Aquilo me marcou de uma forma tão importante para a equipe, como a equipe, num momento onde a gente está vivendo uma nova onda de Covid, onde a parte de custos e de receitas também tem sido bastante desafiadores, como uma pessoa que vem trazer um café consegue modificar tudo isso. E eu trouxe, inclusive, isso para a chefe dela, para a gerente dela, e esse reconhecimento, porque a gente, pensando pequeno, como o Lin gosta, como a gente consegue pensar na experiência também do colaborador, do corpo clínico, e como se cada um fizer um pouquinho a mais do que fugir um pouquinho da casinha na sua área, a gente consegue trabalhar numa harmonia e numa satisfação de uma forma mais importante. O detalhe faz a diferença. Exatamente. Né? O detalhe e a gente passa muito tempo trabalhando, né? A gente essa semana estava conversando isso com uma das nossas da nossa equipe. A gente passa muito tempo trabalhando, então tem que ser prazeroso, tem que ter coisas gostosas, e a gente brinca que a gente tem que se divertir, porque senão é muito pesado, né? Precisa ser. E aí prazeroso. Detalhe muda o dia, né? E às vezes um detalhe para o paciente também muda o dia, né? Uma atenção, né? Um banquinho que a gente senta do lado dele já faz toda a diferença. Um minuto a mais que você foge da assistência mesmo, né? Do problema, da dor, da doença, e que você tenta entender um pouquinho caminhos dele, eu acho que fala muito a respeito do que eu sou apaixonado, que é a experiência do paciente. Cada vez tento me formar um pouco mais nisso, assim. Outra paixão sua é paliativo. Cuidado Conta paliativo. pra gente. Isso surgiu junto com a proposta de eu conseguir implementar um novo modelo de clínica médica, que é o de cuidado, que é da equipe de hospitalistas. A equipe dos hospitalistas nada mais é do que uma equipe que vai todos os dias, no mesmo horário, todos com formação de clínica médica, e que a gente sempre acreditou no paliativo como a maioria dos hospitais tem uma equipe de médico que eu vou acionar, então Flávia está de sobreaviso, aquele paciente eu detectei que tem indicação, e a Flávia vem e atua nessa família. Só que, também pensando em experiência do paciente,
a gente acredita que quem tem que fazer isso é o médico que está assistindo, que já criou o vínculo, que já entende as dores, os problemas, que já sabe o caminho. Então nós criamos em parceria com a equipe de cuidado paliativo do hospital, esse entendimento de que o próprio médico precisa se desenvolver. Logo no começo, a gente criou uma metodologia nossa de estudos e de apresentação para que a gente pudesse se desenvolver e que isso ficasse de forma uniforme. E até um mês atrás, a gente já tinha mais de 1.200 conferências de cuidados paliativos ou reuniões de gravidade, que é o propósito mesmo. Eu acredito não, os estudos mostram que os 70% a 80% dos problemas que acontecem numa instituição estão relacionados com a falta de comunicação. Então, minha grande tarefa da minha equipe é fortalecer a comunicação. Do ponto de vista assistencial, eu não tenho dúvidas que minha equipe é muito boa. Mas como trabalhar esse lado humano, melhorar a comunicação, não ter dúvidas, isso surge como resultado. Então, nesse período de 3 anos que eu já estou nessa função, o hospital relacionado à minha equipe nunca sofreu um processo. O número de ouvidorias mensais para minha equipe, vários meses é 0, e alguns meses são pequenos detalhes que não estão relacionados diretamente ao cuidado médico, e que a gente também consegue alinhar. Média de permanência, com esse cuidado, a gente conseguiu reduzir bastante também. Então eu sou muito a favor de conseguir melhorar a comunicação. Eu acho que todos os problemas que existem, às vezes, claro, não teve uma boa relação médico-paciente. E eu evito muito, mas em alguns momentos eu tiro aquele médico do centro disso, para que o outro consiga atingir uma parte que não foi atingida pelo outro médico. Eu acredito muito que essa é a chave para a gente fazer uma medicina, para a gente conviver melhor, e isso eu acho que extrapola nossos hospitais, vamos dizer assim. E é interessante você trazendo essa questão da comunicação, né? E o paliativo, eu acho que ele traz uma questão que sempre muito me chamou a atenção, né? Porque quando você fala, o paciente entrou no paliativo, tem aquele conceito de que ele já está em terminalidade, né? Então, trabalhar essa comunicação da paliação com a família, com a equipe e com os próprios médicos, entendendo que é ganho de qualidade de vida, né? Porque quando ele entra numa proposta, não seria a meta, né? Mas quando ele entra nessa proposta de cuidado, como que é o desafio de comunicação para a equipe? O primeiro passo é a gente conseguir deixar bem claro para a família que a gente está falando a mesma língua. Então, eu acho que quando a gente fala em cuidado paliativo, lá na minha equipe a gente criou, inclusive, juntos, um roteiro do que não pode faltar nas conferências, porque todo paciente, para ser incluído nesse modelo de cuidados paliativos lá na instituição, é sempre baseado e através de uma conferência familiar. E que nos tempos de pandemia dificulta um pouquinho, mas a gente já chegou a ter reuniões com 14 familiares, porque a gente tenta alinhar todo mundo que está envolvido nesse processo mesmo. A partir dessa reunião, a gente alinha as expectativas da família, o que nós, enquanto equipe assistencial e equipe de saúde, temos de dados e até do ponto de vista científico mesmo, a gente consegue passar, e dessa reunião sai frases diretas do tipo: então estamos incluindo no modelo de cuidados paliativos, porque ele tem uma doença, e a gente cita qual a doença, que não tem cura, ele está numa fase ainda onde essa doença não está de forma avançada, então a gente não tem perspectiva de óbito em horas, dias. A gente deixa alinhado qual é o teto terapêutico para esse paciente naquele momento, e caso esse paciente evolua de fase, então de uma fase 2 para uma fase 3, por exemplo, a gente faz uma nova conferência e alinha. Olha, o quadro clínico avançou, o quadro clínico mudou, e a partir de agora o teto terapêutico precisa ser revisto e a gente precisa alinhar novas perspectivas, desde medicações que passam a não ter mais valia naquele momento, até exames que vão fazer, só vão trazer mais sofrimento. Então ficar fazendo coleta de sangue todos os dias nesse paciente que o desfecho é irreversível. Porque usar o recurso que a gente já começou falando dessa parte de receita e de custo, fazer tomografia, ressonância, cirurgias, utilizar de UTI, isso tudo a gente define nessa reunião. Então, essa reunião é um marco bem importante para todo esse alinhamento e expectativa da família.
Rafael, foge um pouquinho, então é tudo sempre muito perfeito. Não, principalmente porque esse momento é um momento de muita fragilidade das famílias. Então, não foram raras as vezes que a gente foi fazer uma reunião de cuidado paliativo e eu comecei a falar sobre a gravidade, o familiar principal, você vê que ele foi para um mundo e tá nas nuvens e que não tá participando daquilo. Quando isso acontece, a gente reforça com outra conferência. A gente tem nas conferências no cuidado paliativo sempre o apoio de uma enfermeira de cuidados paliativos e de uma psicóloga que atuam ali dentro da nossa sala. A sala é uma só, vamos dizer assim, e que a gente consegue ter esse apoio para fixar. Por mais que o CFM hoje autorize a fazer cuidado paliativo, a gente não faz cuidado paliativo forçado na instituição. Então, a gente acredita que melhorando a comunicação, a gente vai chegar no entendimento correto dos pacientes. Mas se a família não entende o cuidado paliativo, a gente não força a entender, porque é o amor de alguém, vem toda aquela questão. A gente brinca, né? O 5% da nossa estatística é 100% da vida de alguém, Exatamente. Né? Então, mas e é um tema interessante, né? Porque no primeiro momento você fala, nossa, mas que coisa técnica, né? Mas isso é fazer gestão, né? Você tá no Gemba, você tá próximo, você conseguir compreender, e a ferramenta de comunicação, né? A gente trouxe aqui esse exemplo dentro do cuidado paliativo, mas o quanto a comunicação, né, nos leva aí, igual a Ferrari, né, de 0 a 100 segundos, né? Exatamente. Que pode tanto, né, quebrar uma relação aí entre médico, equipe e paciente, né? E poder e gerar vários desperdícios, né? E além de tudo isso, quanto que isso pode impactar de não entregar valor, né? Hoje a gente está fazendo tudo, né? Porque a gente, enquanto profissional de saúde, na verdade profissional de doença, né? Eu acho que a gente mais atua na doença do que na saúde propriamente dita, o quanto a gente tem dificuldade de maneirar a nossa mão em relação a recurso quando a gente vai chegando perto do fim de vida, né? Sim. Que é um tema que acaba deixando a gente, às vezes, arrepiado, que é a única certeza que a gente tem, mas que a gente foge dele, né? Com certeza. Olha lá. Mas está relacionado bastante à gestão por causa do desfecho, né? Sim. Da pertinência daquele desfecho, né? Muito mais do que pelo custo em si, né? Sim, E a experiência de vocês não é com o paciente oncológico, né? Isso. Na verdade, a gente tem uma parcela de paciente oncológico bem pequena dentro desse nosso N. Então, a gente pega desde pacientes com doenças cerebrovasculares, os AVCs, demências, até pacientes cardíacos, no meu caso, os pacientes cirróticos. Isso é uma experiência bem rica, a gente tem vários depoimentos desses pacientes, desses familiares que estão envolvidos nesse processo, bem favorável a esse cuidado. Então a gente tem um paciente que recentemente a gente fez uma campanha, nós gravamos com ele e falou, nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi entrar no cuidado paliativo. E aí você para pensar o quanto isso é, no mínimo, interessante, no mínimo, tudo que você não espera escutar é isso, mas é esse cuidado, esse entendimento, ele sabendo quais são as perspectivas para ele, esse alinhamento. Então, eu acho que isso é fundamental aí nesse caminho, nesse cuidado. A vida que ele vai ter, né? Nesse período. Não é ficar lutando só contra a doença. Tem uma pessoa que está vivendo esse processo, né? Que ela precisa ter um pouco de qualidade de vida, né? E ela tem que participar junto, né? Eu acho que essa participação do cuidado. Bom, seguindo aí para as rotas finais. Voltando um pouquinho para a gestão. Hoje, se um médico te procurasse e falasse que eu tô gostando de gestão, qual o caminho das pedras, o que você indicaria para ele? Luciana, eu tive essa mesma pergunta, eu fiz uma apresentação para a Liga de Gestão, que já é um passo grande da faculdade, me procurou e me pediu para falar um pouquinho sobre a minha gestão, e essa pergunta surgiu dessa forma, ainda para eles que não eram médicos, vamos dizer assim. Vamos dizer, não eram médicos. E a minha resposta, e é que eu acredito mesmo, para ser gestor, você não precisa ter um cargo de gestão. Você não precisa ser gerente, você não precisa ser diretor, você não precisa ser coordenador. Você consegue fazer uma boa gestão da sua vida? Você consegue otimizar seu tempo? Você consegue fazer e, na verdade, descartar aquilo que não te agrega valor? Você consegue ter um planejamento e um propósito que você precisa atingir? E aí esse propósito não precisa ser quero aos 60 anos estar aposentado com... Não, um propósito a curto, médio prazo, que você consiga criar as metas, definir metas boas. Esse eu acho que é o primeiro passo para você conseguir se transformar em um bom gestor.
Então, quem não está na gestão, seja médico, seja acadêmico, seja qualquer pessoa, você consegue ter uma organização e consegue fazer uma boa gestão de você se liderar? Eu acho que é um pouco disso. Na ocasião lá, eles estão perto de fazer prova de residência. O quanto eles são planejados e o quanto eles têm isso bem desenhado, enquanto meta está cumprindo a meta, seja de estudo, seja de... Isso, para mim, é o ponto principal para você se transformar e se apaixonar ainda mais por gestão. Porque aí se você não consegue fazer gestão para você mesmo, dificilmente você vai conseguir ser um bom líder. E hoje você tem um gestor de referência, você modela alguém? A gente fala muito em coaching, né? De modelar, de ver o que a pessoa faz pra gente ir experimentando, o que dá certo, o que não dá. Eu tenho, na verdade, algumas pessoas que a gente fala de longe, inatingíveis, vamos dizer assim, que vai desde o Jorge Moll na Redditor, que eu acho que por um caminho que cada um se espelha de uma forma, né? Esse caminho de crescimento e de gerência, até o pessoal da Cleveland Clinic que conseguiu remodelar todo pensando em experiência do paciente. Mas na minha vivência de gestão, eu já falei isso várias vezes, você, Luciane, é a pessoa que eu mais tenho como espelho, porque eu te vi sendo uma gerente assistencial de todas as áreas assistenciais de um hospital, conseguiu agregar todas essas equipes. Então, nesse propósito que eu falei do plano terapêutico, você conseguiu unificar todo mundo, conseguiu fazer todo mundo trabalhar de uma forma, num caminho único. Então, de verdade, sem demagogia e sem ser do ponto de vista falso, e eu já falei isso outras vezes, eu admiro você, e várias vezes, enquanto gerente médico, eu estava ali espiando para saber como a gente ia conseguir caminhar daquela forma. Em alguns recursos que ela usava, eu batia na porta. Como você conseguiu isso? Como você conseguiu fazer essas duas pessoas que até ontem eram brigadas por 500 motivos passados, agora estão bem? Qual é o recurso que você usou? Então, é um grande espelho. Eu acho que a admiração por vocês duas é absurdo, mas com a Luciane especificamente eu consegui viver isso e consegui aprender bastante. Eu fico muito feliz. Eu acho que a gente fica falando de alcançar mentes e corações, né? E aí, tudo que você falou hoje, eu fiquei assim... O Rafael a gente alcançou de alguma maneira. Ele entendeu tudo que a gente fala, né? Porque mais do que falar de liderança lean, a gente precisa viver liderança lean, né? E ser exemplo, né? E aí eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Porque a gente acredita de verdade no que a gente faz, né? E que... assim como você entendeu, outras pessoas estão sendo atingidas por você também, né? E isso faz toda a diferença. Essa é a minha ideia, assim. Eu tenho muito isso de conseguir transformar, como vocês conseguiram me transformar, conseguir transformar outras pessoas, não só dentro da minha equipe, né? Mas também da minha equipe, e ver a equipe trabalhando junto e me cobrando. Rafael, o plano terapêutico podia ajustar isso. Rafael, essa cobrança é muito boa, né? Você vê que as coisas estão caminhando no rumo certo, na direção correta. E tem uma frase, um livro preferido? Conta pra gente. Bom, eu gosto... Na verdade, eu sou de temporadas, né? No momento que você tá, você sempre tem uma frase ou um livro. Nesse momento, a minha frase é: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Robert Courrier, se não me engano. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que fazendo o seu pouquinho todos os dias e se esforçando para estar melhor cada dia, você vai conseguir atingir o sucesso. E eu acho que essa frase ainda traz algo também subjetivo, que é a ideia de que sucesso para cada um varia. Então o meu sucesso é diferente do que você tem como meta de sucesso, como a Flávia tem meta de sucesso. Sim. E eu acho que essa frase também traz isso embutida nela. Gosto bastante. Mais alguma coisa, Flá? Eu acho que a gente, né, foi um prazer, né, tê-lo. Né, acho que a gente aprende muito a ouvir e ver, né, esse despertar, né, que você foi tendo pela gestão, com a referência da Lu, que é uma pessoa que é referência pra gente mesmo, e me deixa muito feliz mesmo, porque o nosso propósito de vida é esse, né, é colocar uma sementinha em cada lugar que a gente passa, em cada coração que a gente consegue atingir, para que as pessoas cada vez sejam melhores para o mundo, né? Então, isso é uma coisa que encanta, né? Então, parabéns, acho que sucesso, né? É muito bom ver e compartilhar e participar de uma parte, né, com vocês nessa jornada. Muito bom. Eu que agradeço,
Nossa, foi uma experiência, apesar do nervosismo dessa câmera aqui, acho que foi... Deu pra ir? Deu pra ir. De verdade, vocês são espelhos. Admiro demais o trabalho de vocês. Tô aqui gravando porque realmente eu acredito muito no que vocês fazem e para dar o depoimento de que o que vocês fizeram modificaram completamente o rumo como eu sou o gestor. Eu acho que ser o gestor eu já seria, de qualquer forma, porque isso eu já estava fazendo meu MBA, mas como fazer a gestão e como ter certeza de que as metas estão sendo atingidas e são objetivas, são palpáveis, para mim fez toda a diferença com vocês. E esse viver, né? Eu acho isso que você traz, que é uma coisa que a gente acredita muito, que eu acho que quando a gente faz a questão da teoria, do conceito, ele é muito bom, é importante, mas quando você consegue viver com um exemplo, né? Você consegue ter outros alcances, né? Muito bom. Muito bom. Eu desejo muito mais sucesso, muitos desafios. Acho que os desafios nos movem. E desejo que seja uma jornada aí cada vez mais de sucesso, de aprendizado e de compartilhamento, né? Com certeza. Eu acho que a valorização que você tem da equipe multi é um diferencial, né? Como gestor médico, porque você se coloca como parte da equipe. Sim. E eu acho que é uma grande dificuldade hoje do corpo clínico em alguns hospitais é se entender como parte, não como todo, né? Então, a gente já viveu um modelo médico centrado. Hoje a gente vive o paciente no centro. Então, entender que o médico está ali para contribuir. Então, eu acho que isso também faz toda a diferença aí na gestão do corpo clínico. Mas muito obrigado, volte outras vezes. Voltarei, só convidar. A gente vai te chamar, porque não teve nada de... Olha, vocês dois fluíram super bem, tá? Nem pareciam que estavam nervosos. Olha que beleza. Tem nenhum erro, a mão nem tá suando. Estamos evoluindo. Não tem nem erro de gravação. Cadê o erro de gravação? Gente, desse jeito tá ficando sem graça. Muito obrigada. Então, a gente encerra mais um CairoCast. É sempre um prazer ter vocês com a gente. Compartilhem, comentem, tragam sugestões de temas que a gente está aqui para construir juntos. Até mais. Eu já vou deixar um desafio, então, Pode. que é um tema que eu quero. Nem falei isso antes, né? Falar um pouquinho sobre as certificações. Talvez seja um tema bem interessante. O foco de cada uma, onde cada uma atua. Isso eu acho que para a grande maioria dos gestores ainda é algo desafiador. Entender em qual momento você vai buscar cada uma delas. Fica o desafio. Combinado. Missão dada vai ser missão cumprida. Até mais, gente. Até mais. Pode coçar o nariz agora. Eu passei uma vez. Uma. Não, nem tô com... E acho que o ar tá bem gelado, né? Eu olhei botadinha no braço e falei, Jesus, abaixa esse braço, Não, mas eu me controlei. Foi uma vez que eu não tava dando, não. No meio ali, ó. Não vale, quase fez eu chorar. Não, foi bom, né? Eu chorei uns par de vezes. Fala aí, Ana, você que é sincerona. Fala, Jack, venha! É o Jack também. O Jack é sincerão também. Vem, Jack. Vem cá. Acaba com nós. Pode sugerir os cortes de gravação. E aí, Lucas, estamos melhorando, né? Nossa, Nossa! Não tem nem erro de gravação, bom. eu tive que... Um dia eu vou estar assim. Eu já. Para nós, faz a introdução. Bom dia, boa tarde, nada. Olá, pessoal! E como né, a nossa conversa está indo, e se deixar eu vou investigar um monte. E aí, produção, quanto tempo nós temos, produção? Eu falei que eu ia chamar para participação uma pessoa incrível que fica atrás das câmeras, mas que a gente ama demais. Dona Ana, quanto tempo temos? A gente ainda tem 27 minutos. Então tá bom, então dá pra gente conversar um pouco mais. Mas a pessoa não pode, né? A pessoa não pode seguir o script. Depois a chefe briga, mas a gente dá um jeito.